Jordan Peterson, regra número 5, que é o seguinte: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. E essa regra é muito chocante já pelo título, né? Porque o pai pensa, oxi, por que eu deixaria de gostar do meu filho? Sendo que é o meu filho, né? Pode fazer o que for. Mas aí ele começa a explicar, começa a destrinchar e realmente é uma situação muito complicada. Porque, por exemplo, logo no primeiro parágrafo do livro ele começa a falar sobre, dar um exemplo de um casal que não conseguia ter uma conversa com adultos, ter uma conversa normal com adultos, porque o filho de 4 e 5 anos, os filhos de 4 e 5 anos não deixavam com que eles conversassem e não tinha nunca um tempo que eles davam uma trégua. E sempre os pais tinham que se dobrar ao desejo dos filhos. E aqui nesse capítulo, nessa regra aqui, ele começa a falar como os pais eles devem, não é como devem, né? Mas ele faz a sugestão de como os pais devem tratar os filhos para que eles não sejam motivo de desprezo das outras pessoas. Porque nesse episódio que os pais estavam em um restaurante com outros amigos tentando conversar com os colegas e os filhos não deixavam, todos que olhavam ao redor ficavam olhando com um olhar de desprezo para as crianças, porque elas estavam azedando ali aquele momento, aquela noite dos pais. E ele fala aqui, ó, se você realmente amasse os seus filhos, você não deixaria que os seus filhos se tornassem desprezos dos outros. E não é porque o seu filho é do jeito que é. Aqui ele especifica o tipo de comportamento que traz desprezo das outras pessoas. Crianças birrentas, que os pais não conseguem dizer não, que os pais não conseguem impor, nem pôr limites, e por aí vai. Aí ele começa a falar aqui que as crianças podem sofrer tanto ou mais danos pela falta de atenção incisiva quanto pelo abuso físico ou mental. As crianças sofrem danos quando os responsáveis por seu cuidado, com medo de qualquer conflito ou chateação, não ousam mais corrigi-las e as deixam sem uma direção. Ele fala aqui também sobre a questão dos pais que querem ser amigos, melhores amigos dos filhos, e esquecem que eles têm um papel como pais, né, de educar, de mostrar o caminho correto, o que deve ser feito ou não. E muitos com medo de ter um conflito e perder essa afeição do filho em relação a ele, não traz nenhum tipo de observação ou de correção para o seu filho ou de qualquer que seja a disciplina. Era muito difícil não ter uma reação de irritação, até mesmo uma aversão com essas crianças e seu infantilismo prolongado demais. Era difícil até mesmo não fazer empurrar, literalmente. Ele disse assim, ele conta várias situações aqui nesse capítulo de quando se deparou com crianças birrentas que choram, se esperneiam pelo chão. E ele disse que é quase impossível você não criar uma aversão quando crianças elas têm um infantilismo demorado. Por exemplo, uma criança com 7, 8 anos, quando acontece alguma coisa, o pai diz não, começa a falar com a vozinha assim, porque você... Dá uma raiva, né? Porque você falou assim comigo? E o que acontece? Ele diz que dá uma raiva, dá uma aversão. Quando chega assim, quando as crianças, elas já são grandes, só que elas fazem vozes de criança pra, não sei não, pra que não, que é pra sensibilizar mais o pai, alguma coisa assim. Enfim, mas vamos lá. Aí nisso eu tô com ele, viu? Os pais modernos, os pais Nutella, né? Ficam simplesmente paralisados pelo medo de não serem mais apreciados ou até mesmo amados pelos seus filhos e os castigarem por algum motivo. Eles buscam, acima de tudo, a amizade dos filhos e estão dispostos a sacrificar o respeito para consegui-la. Isso não é bom. Um filho terá muitos amigos, mas apenas 2 pais. Eita, tá suja. Chujinho, mas apenas 2 pais. Então o que acontece? Tu se liga aí, tu cuida do teu filho, viu? Pra tu não passar vergonha. Porque muitas vezes o pai, ele deixa com que a sua autoridade seja colocada no chão, a perder essa amizade do filho. Enfim, né? Aí ele fala aqui, por que as pessoas usam drogas? Não é um mistério. Porque não as usam o tempo todo é que é um mistério. Porque as pessoas sofrem com ansiedade, não é um mistério. Como as pessoas conseguem ficar calmas, eis o mistério. Aí ele vai falar aqui, né, sobre a questão da correção, como é importante para trazer disciplina na vida do filho, para que no futuro ele possa ter um futuro
um futuro de paz, um futuro equilibrado, né? Não vai ser equilibrado. Aí ele fala aqui que muitos pais dizem que mas é difícil eu controlar o meu filho, porque o meu filho ele é muito imperativo, muito isso, muito aquilo. Aí ele diz o seguinte: um adulto paciente consegue derrotar uma criança de 2 anos, por mais difícil que possa parecer. A questão é essa: a gente já está tão cansado do nosso dia de trabalho, das coisas que acontecem. Então a primeira coisa que possa acontecer, que o menino vai ficar calado, que o menino vai calar a boca, a pessoa cansa. O pai Nutella cansa, o pai raiz não cansa não. Porque eu lembro que só do meu pai olhar pra minha cara eu já, epa, isso aqui eu fiz algo de errado. O pai Nutella cansa, qualquer coisa você vai, menino, toma, vai, faz, vai, come. Só que isso terá consequências. E mal sabia esse pai Nutella que ele está prejudicando o seu filho, porque quando ele levar um não da vida, quando ele for barrado por alguma situação em que ele for frustrado, que ele for parado, ele vai se manifestar e vai querer descontar em outras pessoas que não tem nada a ver, enfim, por aí vai, né? Pais temerosos acham que uma criança que está chorando sempre está triste ou machucada. Isso simplesmente não é verdade. A raiva é um dos motivos mais comuns para o choro. Quem é pai entende, né? Quem é pai sabe. Aí aqui, não lance pérolas aos porcos, diz o antigo ditado. E você pode achar que isso é cruel. Porém, treinar seu filho para não dormir e recompensá-lo com palhaçadas de um fantoche medonho, isso é cruel também. Você escolhe o seu veneno e eu o meu. Eu gosto do Jordan Peterson porque ele não obriga você, mas ele fala, se você fizer isso vai ter essas consequências. Porque se você é um pai, segundo ele aqui, Jordan Peterson, se você não treina o seu filho para dormir, para cumprir as tarefas, para ter suas responsabilidades e obrigações, isso é tão cruel quando você Isso é tão cruel quanto você fizer qualquer outra coisa que o fosse prejudicar de fato. Que as pessoas olhassem, eita, tá prejudicando o menino, tá fazendo abuso mental com o menino. É tão prejudicial quanto. Aí ele fala sobre a necessidade de disciplinar e punir a criança. Aí ele fala que nem só de emoção positiva viverá um homem, as emoções negativas também são necessárias para nos modelar o nosso caráter. Emoções negativas nos protegem, por mais desagradáveis que sejam. A dor é mais potente do que o prazer e a ansiedade, mais do que a esperança. A dor nos machuca, então não repetiremos as ações que produziram dano pessoal ou isolamento social, uma vez que a solidão também é, tecnicamente, uma forma de dor. Porque ele fala, quando você for punir o seu filho, você pensa, mas ele vai ficar com raiva, mas ele vai ficar triste. Mas com isso, ele não vai repetir mais aquilo. Porque ele fala, né, a dor é aquilo que causou a dor, que ele vai associar, eita, não posso fazer isso. Enfim, todas essas emoções devem ser equilibradas entre si e cuidadosamente julgadas dentro de um contexto, mas todas são necessárias para nos manter vivos e prosperando. A questão moral fundamental não é como proteger totalmente uma criança contra o infortúnio e o fracasso, para que nunca experimente qualquer medo ou dor, mas como maximizar seu aprendizado para que conhecimentos úteis possam ser conquistados com um custo mínimo. O seu filho, quando você disser não, ele vai esbravejar por algo totalmente desconexo, ele vai ficar magoado, vai ficar confuso, mas ele pode aprender com isso, né? Ele pode ficar sozinho, se sentir rejeitado. Mas se você tiver, aí ele fala, se você tiver uma boa orientação para o seu filho, sentar, explicar, olha, você está ficando de castigo por conta disso, 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 você fez isso, isso e isso, você deveria ter agido assim, assim, assado, ele vai ficar triste, vai sofrer, vai, mas pelo menos ele vai aprender alguma coisa.
Pais que se recusam a assumir a responsabilidade pela disciplina de seus filhos acham que podem simplesmente optar por evitar o conflito necessário para uma criação adequada de uma criança. Eles evitam ser os vilões em curto prazo, mas de forma alguma isso resgata ou protege seus filhos contra o medo e a dor. É exatamente o contrário. O mundo social mais amplo, crítico e indiferente infligirá conflitos e punições muito maiores do que os provocados por um pai consciente. Você pode disciplinar seu filho ou delegar essa responsabilidade ao mundo cruel e indiferente. E a decisão pela segunda opção nunca deve ser confundida com amor. Anote. Toda criança deve ouvir e obedecer aos adultos porque é dependente dos cuidados que um ou mais adultos imperfeitos estão dispostos a oferecer. Os pais devem recompensar as atitudes e ações que garantirão o sucesso aos seus filhos, ou seja, reforçar esses comportamentos deles. E usar a ameaça e punição quando necessárias para eliminar os comportamentos que os levarão à infelicidade e ao fracasso. Crianças rejeitadas deixam de se desenvolver porque são excluídas por seus colegas. Elas ficam cada vez mais para trás enquanto as outras continuam a progredir. E ele fala isso sobre a questão da rejeição na escola, entre os colegas e tudo mais, que é quando você não cuida do seu filho para que ele tenha disciplina, para que ele não seja uma criança egoísta, que venha a ser uma criança brigona. Se ele é esse tipo de criança, quando ele entrar em contato com outras crianças, as crianças vão se afastar. E se as crianças se afastam dela e mantêm a sua criança isolada, ela vai se sentir mal, solitária, com um sentimento de rejeição e vai criar muitas outras coisas ruins a partir disso. Então, por isso que é importante você cuidar para que o seu filho ele não seja rejeitado pelas outras crianças, entendeu? No mínimo, a gente tem que criar os nossos filhos para eles serem aptos a viverem em comunidade. Aí ele fala o seguinte, que outra coisa importante, ele diz, limite as regras. Não faça aquele monte de regra que você só vai ameaçar e não vai cumprir. Limite as regras, depois que você limitou as regras, pense no que fazer caso uma delas seja quebrada. Porque se você dá uma regra e o seu filho quebra, e você não faz nada, o que acontece? Ele vai repetir, porque papai e mamãe só ameaçam e não faz nada, é só conversa, e ainda dá aquele risinho assim quando faz algo de errado, aquele risinho mortal, que em outras palavras está dizendo, você não tem moral pra cima de mim, eu faço e faço acontecer em cima de você. Deixa eu ver aqui o que mais... Primeira coisa, limite as regras. Segundo, use a força mínima necessária para garantir que essas regras sejam cumpridas. Aí ele fala, né? Aí ele conta uma história também que a filha dele era muito simpática e todo mundo gostava dela. E ele disse que o sentimento que dava de prazer quando as pessoas elogiavam a filha, né? No caso também os filhos dele, era sensacional. Todo esse sentimento é multiplicado quando seus filhos se comportam em público. Para garantir que isso ocorra, você tem que discipliná-los de forma cuidadosa e efetiva. E para conseguir isso, tem que conhecer algo sobre recompensa e punição em vez de ficar se esquivando desse conhecimento. Deixa eu ver o que mais. Pronto, aí ele vai falar aqui. Aí ele fala, né, que quando você é omisso na criação dos seus filhos, se discipliná-lo de forma ineficaz, a bebê vai sofrer. Talvez por anos. O bullying vai continuar porque você não faz droga nenhuma para interromper. Você evita o conflito que é necessário para estabelecer a paz. Você fecha os olhos. E depois, quando a criança mais nova ao confrontar, talvez quando for adulta, você vai dizer, eu nunca soube que era assim. Na verdade, você apenas não quis saber. Então não soube. Você apenas rejeitou a responsabilidade da disciplina e a justificou com uma demonstração contínua de sua bondade. Não, porque era muito bonzinho, por isso que eu nunca disciplinava você. Toda casinha feita de doces abriga em seu interior uma bruxa devoradora de crianças. Ficar de castigo pode ser uma forma muito eficiente de punição. Uma criança com raiva deveria ficar sentada sozinha até se acalmar. Então, deve-se permitir que volte à vida normal. A regra é, junte-se a nós assim que você se comportar adequadamente.
Caso seu filho seja daquele tipo monstrinho determinado que simplesmente sai correndo dando risada quando é colocado na escada ou no quarto, a restrição física pode ter que ser adicionada aos castigos. Uma criança pode ser segurada cuidadosamente, mas com firmeza, pela parte superior dos braços, até que pare de se contorcer e preste atenção. Para aquela criança que está saindo do limite de uma forma espetacularmente inspirada, uma palmada no traseiro pode indicar a devida seriedade que um adulto responsável deve ter. Aí tem gente que já vai falar, não pode bater na criança, não pode que espancar. Não, isso aqui não é espancar, é dar uma palmada. Sabe o que é uma palmada? É uma palmadinha, pega o chinelo, porque como diz Helena Tanuri, quando você for dar uma palmada no seu filho, pegue a havaiana e dê a palmada. Não dê com as suas mãos. Por quê? As mãos são para dar carinho, para abraçar. A mão não é para você bater no seu filho. Você pega uma havaiana, algo que você vai... Não, porque tem um tênis, né? Mas você pega a havaiana, você pega qualquer outra coisa aí que você vê que seja aí do nível do seu filho e dá uma palmadinha quando ele sair dos limites. Já tentou de tudo? Então, vai nessa aí. Outra coisa... E outra coisa, ele diz, os pais também eles devem entender o quão vingativos eles podem ser. Então, o que acontece? Você que é pai, você tem que ter cuidado aí para você também não provocar a ira do seu filho, como diz a Bíblia, né? Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Filhos, honrem e obedeçam aos vossos pais. Porque os pais sabem como atechar o filho e depois falar, não... Fique calado porque eu sou seu pai. Não, você tem que ter coerência, né? Tem que ter coerência. Aí ele chega aqui no momento, para nós terminarmos aqui, ele chega aqui no momento falando que quando você estiver cheio do seu filho, que você não está suportando, converse com seu cônjuge sobre o que faz gostar e deixar de gostar dos seus filhos. E se isso não for possível, converse com um amigo. Porém, não tenha medo de admitir que gosta e o que não gosta. É pesado. Você pode pedir desculpas quando estiver errando e aprender a fazer melhor. Afinal de contas, você ama seus filhos. Se as ações deles fazem com que você deixe de gostar deles, pense qual será o efeito delas em outras pessoas que se importam muito menos com elas do que você. É aquele negócio. Se você que é pai, você que é mãe, não está suportando o seu filho e está com um rançozinho dele, imagine quem é de fora que não está nem aí para os seus filhos. Então, por isso que é importante nós criarmos os nossos filhos para que eles possam, em sociedade, viver harmoniosamente. Regras, e no final aqui para terminar, regras claras produzem crianças seguras e pais calmos e racionais. Ou seja, deixe sempre bem claro e cuide bem do seu filho. Valeu, partiu!